candidatura dele, não quis, e tentou impugnar a partida, ele teve que pegar uma legenda de aluguel de última hora, toda uma correria. Mas aí ele conseguiu, ganhou a eleição com esse discurso, os mesmos de sempre, não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou contra ladrão. Quem é ladrão vai se ferrar comigo. Esse é o papo. Sabe como é que é a economia, né? Ninguém sabe bem o que aconteceu. Foi o primeiro país também a aceitar a criptomoeda, né? Isso já foi no Bukele. Aí o Bukele fala, cara, eu vou romper com esse discurso e eu vou dizer que eu não sou nem de direita nem de esquerda. É igual o Manuel Gomes. Kassab. Ele é igual o Manuel Gomes. Ele chamou os caras dos mesmos de sempre. Os mesmos de sempre. Tá. Eles falam que são a direita e a esquerda, mas eles jantam junto enquanto você passa fome. Esse era o slogan do cara. Você é de direita? Não sou, não. É de esquerda? Não sou, não. E aí ele botou um discurso, eu sou contra ladrão. Sou contra ladrão. É ladrão. Por isso que eu digo, no momento, olha que os artigos... É uma coisa impressionante. Eu acho que por isso que tem muito político beliscando esse case do Bukele e tentando se aproximar disso. Todo político do Brasil que foi pra lá foi fazer essa visita no Secote, né? Exatamente. Nem todos conseguiram falar com o Bukele. Vocês conseguiram... Com o Naíbe, não. Falar com ele? Com o Naíbe, não, porque... primeiro que é difícil, né? E tem uma série de... Quando você começa a tentar muito o presidente de um país, a gente passou isso aqui no Brasil várias vezes tentando entrevistar presidente, o cara começa, a assessoria dele, nem sei se é ele, mas a assessoria dele começa a querer ter umas garantias sobre o filme. O que é esse filme? O que faz? Quem induzir a narrativa. O que vai mostrar... Aí, eu entendo a posição do cara, óbvio, né? O presidente do país vai se meter num negócio lá cheio de crítica, por quê? Mas... não é bom, né? Essa posição assim de, tá aqui o meu filme, olha como eu tô fazendo e tal. É meio ruim isso aí, né? Lógico. Perde a tua independência, né, velho? Não, e a palavra é ruim também de dizer pro cara, não, fica tranquilo, participa do nosso filme. Eu não vou te queimar. Aí tu queima, cara, pô, é fogo também. Perde um pouco, não fica tão isento quanto, né? Cara, não te dá liberdade pra tu fazer o que tu quiser sem pensar nas amarras que tu tem. Tem críticas também, como tudo na vida, tem um lado bom e ruim. O cara não quer que você fale o lado ruim. Não, e também tem aquela, né? Você vai tentar entrevistar o presidente de El Salvador, você vai editar o filme no Brasil. Eles vão exigir como as garantias da entrevista? Não chega a exigir, mas eticamente é ruim também, porque tu entende... te prender, não te dá visto pra ir pra El Salvador. Ele vai proibir. E ele ganhou nessa polarização, ele ganha a eleição presidencial com 52%. 52%. 52% ele ganha. Foi um puta rolo. O TSE, que era comandado lá, TSE é o mesmo nome, tá? É Tribunal Supremo Eleitoral lá. Supremo. Igual aqui. Não aceitou a candidatura dele, não quis, e tentou impugnar a partida, ele teve que pegar uma legenda de aluguel de última hora, toda uma correria. Mas aí ele conseguiu. Ganhou a eleição com esse discurso. Os mesmos de sempre, não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou contra ladrão. Quem é ladrão vai se ferrar comigo. Esse é o papo do Bukele, você é o CEO e tal. E o couro comendo em El Salvador. Nesse momento, El Salvador era o país não em guerra com o maior número de assassinatos no mundo. Caralho! 103 ou 106, não lembro de cabeça. 103 ou 106 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Putas que pariu. 6 pessoas eram assassinadas na capital por semana. Pô, o negócio era feio lá, então. Para um país de 6 milhões de habitantes, né? Pequenininho. Pequenininho. Porra. Altamente povoado e tal. Então, ele chega nessa condição. E quando ele assume o poder, eu acho que ele faz coisas muito legais, cara. Que é assim, de aula pra político mesmo. Primeira coisa é o plano de grande controle territorial. Primeira fase do plano que ele anuncia um plano. Lembra que ele é marqueteiro. Ele anuncia um plano de 7 etapas. A 7ª a gente não sabe qual é até hoje. Aí ele já tá na direita. Cara, ele nunca vai dizer que é de direita, nem o governo dele. Os ministros são proibidos. Eu conversei com vários ministros lá, jantei com alguns até. E qual que é o relacionamento dele com a direita histórica de El Salvador? Ele é estranho? Ele botou alguns na cadeia. Ou é que nem aqui, né? Ele criou o buquelismo. Isso, ele criou o buquelismo. Personalista. Personalista pra cacete. É um puta personalista. É muito personalista. Esse é o lance. Eu tinha que ficar lá falando pros ministros. Os ministros, não, pra dar entrevista tem que estar a foto do Bukele aqui atrás. Eu falava, pô, mas isso não vai ficar legal na fotografia, cara. Vai ficar o cara aqui no fundo e tal. Não, mas eu quero o Bukele aqui atrás e tal. Então... personalista. Tu desce no aeroporto. Aquele aqui atrás. Que prenda-me. Me prenda. Tu desce no aeroporto da capital e aí quando tu sai tem uma
ali onde tu pega as malas, tá meio que reencenada a sala da presidência, assim, um boneco Caraca. dele sentado com a esposa, sabe? É mesmo? É os negócios que a gente Puta, que olha e fala assim, ó, loucura, velho. Eu não gosto. Acho isso uma bosta. eu não gosto. É meio psicótico isso, né? Mas ele entende como essa coisa de rede social, tem que ter um Sim, rosto sim. e tal. né? Imagem, é personalista. Imagem, tem que ser... Como fazem no Irã lá, os caras são assim também. Fica o bandeirão dos caras, né, meu? Dos ayatolás. A foto do As fotos do ayatolá. Stalta. Os assistentes todos Os assistentes vendo tudo, batendo palma. O cara ganhou essa eleição, apresentou esse plano, primeira fase era conscientizar a população e apresentar o plano. Que eram 7 etapas. Cara, 7 etapas. A sétima a gente não sabe até hoje, ele deixou reservado. Ele tá em qual etapa? Ele tá na 6ª e eu tenho dúvida se ele sabia 7 quando ele anunciou o plano também. Porque ele falava 7 etapas, mas não revelava. Ele apresentou no começo, ele apresentou 3. Tá. E 4 seriam surpresa. A 4, a 5, a 6, ele foi revelando. Foi revelando. Mas marqueteiro, né? 7 passos para transformar El Salvador. Começou com... Primeira, conscientização. E aí ele fez um negócio muito diferente. Ele montou um plano de ação, cara. A conscientização do quê, Lucas? Da população do plano que El Salvador ia integrar agora. Pra turma aceitar. Tá. E o nome do plano era Plano de Grande Controle Territorial. Tá, o primeiro passo é a conscientização do plano que tem 7 passos. Isso. Então o primeiro passo já não tem um plano. Isso. E qual é o segundo? O segundo passo já é mais legal. O segundo passo é as pessoas das comunidades têm que entender que a nossa vida vai ser melhor se eu fizer o que eu quero fazer. Então eu preciso dar muita oportunidade, fazer muita coisa legal nas comunidades antes de quebrar a coluna do crime. Eu preciso do apoio deles. Tem muita gente, inclusive... Tá, o Estado pode ser melhor que o crime organizado. Esse é o mote do segundo passo. Exatamente. Mostrar que o Estado é melhor que o crime organizado. Exatamente, ele chama de ocupação. Tá. Eu preciso chegar lá, então antes de quebrar... Claro que ele já tá tentando combater o crime, mas o crime em El Salvador era muito difícil de combater, tá? Tava praticamente os caras para tomar o Estado, era bem grande. É o mesmo fenômeno aqui das comunidades. O crime organizado toma conta da favela, dos complexos, porque o Estado nunca deu atenção para a população. Exatamente. Então, para a população de lá, o crime organizado é mais vantajoso que o Estado. Então faz sentido. E era sexy, tinha virado uma coisa mais ritualística e tal, né? Depois a gente fala dessas facções que é um troço louco. E aí ele apresenta esse negócio, segundo era ocupação. Então ele começa a fazer centro de trabalho, doação de bolsa, só que, de novo, tudo pouco. Não tinha muito dinheiro. Então. Com 32 bi de PIB, pô. Mas a publicidade importa. Tu vai numa favela e tu pinta todas as casas. Cara, tu acha que o Estado de um país não tem dinheiro pra ir numa favela e pintar todas as casas? Tem, pô. Tem, porque do Brasil eles roubam a tinta, o dinheiro. E aí tu faz um puta filme. Daquele tapa, aquele faz tapinha. Um puta filme, passa na TV. Que eu fiz, ó. Aí ele faz uma festa. Porra. Faz uma festa na capital para apresentar. 3 picanha. As pessoas vão lá, contam da casa nova. Era favela, agora é Singapura. Aí, ó. Já conheço. O cara vai fazendo esse negócio. Aí a galera vai se empolgando. E aí ele começou a... Tem gente que diz que ele... E aí o terceiro passo era combater. Mas ele pintou mesmo as casas, deixou bonitinho. Não fez que nem o Maluf, fez um predinho do Singapura e deixou... Cara, casa de pombo pra galera. Nós fomos nas favelas, nós fomos em tudo. Claro que agora... E assim, mantiveram a conservação. Mantiveram com mão de obra dos presos. Tá. Os presos vão virar... Já tô começando a gostar desse cara. Agora sim. Os presos vão virar os caras que melhoram El Salvador. Então vai, cara. Esse plano, não entendeu? chegamos lá ainda. Terceiro passo. E aí o terceiro passo é... Precisamos combater o crime. E esse passo se alongou um pouquinho, porque não era tão fácil, né? Esse era o terceiro revelado em campanha. Isso. Terceiro, agora nós vamos combater o crime. Tem gente que fala que ele tentou fazer acordo com as facções, tem gente que fala um monte de coisa, nada deu certo. O fato é que nessa de prende, os caras iam pros presídios e continuavam mandando na facção dos presídios. E ele começou a prender e tentar estrangular os caras, e aí os caras armaram uma rebelião. Esse é o grande ponto da virada do Bukele, que tá tentando ser um cara de um jeito, e a partir desse momento ele vai decidir um outro caminho. Porque ele quer resolver. Armar uma rebelião. Os caras armam uma rebelião e matam 86 pessoas no fim de semana, aleatoriamente, na capital. Porque ele tava diminuindo. Igual o primeiro comando que fez 20 anos essa semana. Né? Como era aqui. Aqui na Zona Norte. Faz Carandiru. Foi 12 de maio de 2006. 20 anos, exatamente. Mas teve Carandiru nos anos 90. Não, teve o Carandiru, mas teve a negociação no presídio. Sim, 20 anos. E aqueles ataques espalhados. São Paulo parou. Exato. Então os caras se rebelaram, mataram quantos? 86 pessoas aleatoriamente.
Pensa o caos que é esse troço. Pensa o caos. Você tá na rua, o cara sai na rua, pá. Daqui a 10 minutos, pá. Pra quê? Pra criar a ideia de que assim, ó, cara... Nós que mandamos ele nessa falhou, porra. Ele precisa negociar com a gente, aliviar pras lideranças das facções. Senão não vai ter paz. Mas o Bukele resolveu jogar diferente. Dobrou a aposta. Ele não gritou que ia dobrar a aposta, mas ele negociou com os caras, num primeiro momento. Ele foi lá e acalmou os negócios, e tal, sei lá o que os caras falaram, né? A sala que acontece, não sei. Ele fez esse negócio e ele bota na cabeça, bom, eu preciso agora quebrar esses caras ao meio. Chama o Gustavo Villatoro, que a gente entrevistou, é o ministro de Segurança, ministro da Segurança lá que fez a organização. O cara tem que ser assim para ocupar esse cargo. Então é um elogio que eu tô fazendo a ele, não é uma crítica. Mas o cara é uma puta vibe de maluco, sanguinário, entendeu? Aham. Cara, as caminhonetes blindadas nível 5, eu nunca tinha andado nesses carros nível 5, assim. Cara, uns vidrão dessa grossura, escolta e tal. E o cara, ele gosta do que ele faz. E esperto, inteligente. Que